Bem, gente, vamos lá. O que é que acontece? Ó? Primeiro que hoje são dia 23 de 8 de 2024, vamos fazer o estudo de mercado. Bem, vamos começar marcando os order blocks das sessões. A gente começa avaliando as sessões dos 3 dias para trás, né? Então a gente tem primeiro, segundo, terceiro. A gente poderia fazer essa marcação desse bloco de ordem aqui para frente, para trás aqui já não é validado mais para a gente estar pegando aqui. Então aquela marcação de ontem, esquece, já está fora no euro. Então aqui a gente vai ter essa marcação aqui, que é uma marcação de um order block de venda, certo? E aí a gente vai marcar aqui o centro dela, tal. Vamos fazer outra marcação nesse outro order blockzinho aqui. Ok, a gente tem essas duas regiões aqui muito bem nítidas. Ok, depois que a gente faz isso, a gente tem que ver algum rompimento de alguma estrutura. Como é que eu faço isso? Pegando algum fundo aqui e visualizando se o preço rompeu. Se ele rompeu, ele quebrou fez a mudança de caráter. Então aqui eu vi um choque, a gente vai pegar prêmio discount, vai colocar aqui, e aí a gente vai ter como parâmetro os seguintes pontos. Esse ponto aqui, okay, ele está bem próximo dos 50%, né? Mas ainda é uma região válida, então aqui eu tenho essa zona e aqui eu tenho essa liquidezinha presente. Então aqui eu tenho um pouco de liquidez, ok? E aqui em cima eu também tenho mais um pouquinho de liquidez. Só que aqui está muito próximo de 50, mas é uma zona também boa, mas a melhor é essa aqui de cima, certo? Então vamos colocar aqui a nossa região de venda. Então aqui, por exemplo, a gente teria uma venda, um stop mais ou menos aqui e um alvo aqui na mínima dessa região. Aqui em cima a gente também tem uma negociação, onde a gente tem um stop de pelo menos essa região e um alvo dentro dessa região aqui, abaixo de 50%. Então vamos só colocar assim, que aí fica tendo uma visão melhor sem estar um por cima do outro. Depois que a gente faz isso, a gente já estudou, já fez o estudo de mercado do euro-dólar. Agora vamos avaliar o GBP-USD. Lembrando, essa aqui é a melhor oportunidade. No GBP-USD, a gente tem o seguinte, ó. O que é que a gente tem? A gente tem o preço se movimentando, ó, da seguinte forma: a gente pode pegar até o terceiro dia, ó. Então 1, 2, 3, isso aqui já não é válido. 1, 2, 3, tá? Então a gente começa a marcar os pós dessas zonas aqui, ó. Então a gente tem esse pó aqui totalmente validado. Esse aqui é um order block de compra. A gente vai marcar ele. Marcando ele, a gente tem a primeira região aqui, ó, nítida para compra. Feito isso, a gente tem também essa segunda região aqui, que o preço também validou para compra, e temos essa terceira região aqui, que o preço também validou para compra. Então temos 3 regiões bem nítidas aqui. Vou tirar isso aqui. Vou expandir isso aqui até aqui na frente, para ficar até melhor. Feito isso, a gente tem o seguinte. Temos que marcar rompimento de estrutura. Por exemplo, aqui eu tenho esse rompimento, que eu posso considerar como boss, certo? Aqui eu tenho esse rompimento aqui, que eu estou considerando para poder pegar essa estrutura aqui, certo? Então, por exemplo, a gente tem duas regiões. A primeira região é quando eu considero tudo. Então, eu tenho dessa região aqui até a região superior. Essa aqui é a primeira região que eu considerei de prêmio discount. A segunda região é daqui desse fundo até aqui, ok?
Perceba que até por essa daria para a gente negociar nessa ponta aqui. Então, por exemplo, traçar isso aqui só vai me indicar o seguinte: aqui eu tenho uma possibilidade de saída dentro dessa região. Então, por exemplo, se eu pego uma compra aqui, ó, minha saída poderia estar em algum canto por aqui e o meu alvo, e o meu stop por aqui. Então a gente teria algo parecido com isso aqui, pelo menos, né? Ou na liquidez externa. A gente tem a liquidez interna, que é aqui no meio, e aqui a liquidez externa. E vai depender da situação. Normalmente eu coloco em algum canto que me dê uma visão. Por exemplo, aqui eu tenho esse candlezinho de queda. Eu posso colocar meu alvo nele. Candle de compra, uma queda. Posso colocar meu alvo nele. A segunda zona de entrada aqui é essa região aqui. Então eu tenho, por exemplo, esse stop aqui para buscar um alvo acima desses 50 aqui, ó. Então o meu alvo pode estar em qualquer ponto aqui em cima. E aqui a gente tem a nossa terceira região de entrada, um stop dessa distância aqui, um alvo por aqui, pelo menos. Então aqui a gente tem essa região, a gente tem essa outra região, e a gente tem essa região. Temos três regiões nítidas de possibilidade de compra aqui dentro do euro. Lembrando, a gente só tem liquidez mesmo dentro dessa zona aqui, ó. Isso aqui é a zona de liquidez. Então, os melhores pontos de negociação após captura de liquidez está aqui, ó. Então a gente tem esse ponto aqui com uma região muito boa e temos essa outra região aqui com uma região muito boa. Por quê? Essas zonas aqui já teve captura de liquidez. Então é isso aí, estudo de mercado de hoje, dia 23/8/2024.